E aí, meu nome é Esturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque eu falo sobre literatura clássica, teoria literária, também sobre produção de literatura. O vídeo de hoje a gente vai discutir um tema delicado, que é a decadência da literatura e do mercado editorial brasileiro. Eu sei que vai ser um tema um pouco delicado, porque eu vou atacar lá do X, lá do Y. Pra mim tem muitos pontos que incomodam e que acabam contribuindo para esse problema. Você não precisa concordar exatamente com aquilo que eu vou falar, tá? E os comentários estão aí para isso, só que eu digo que, caso você seja grosseiro, eventualmente alguém vai ser grosseiro com você. Eventualmente eu vou ter que falar de lado político, porque isso é uma coisa que tá atrapalhando, de certa forma, a literatura. E mais uma vez, para mim, os dois lados têm grandes problemas, grandes contribuições, deixando a situação bastante inquietante e desalentadora para quem simplesmente ama a literatura. Ver que isso virou um conflito ideológico e político chateia muita gente. É claro que a literatura tem envolvimento com isso, tem envolvimento com questões políticas, tem envolvimento com questões ideológicas. Afinal, a literatura é feita por pessoas, para pessoas, então tem um valor político dentro disso. Eu já falei isso 1000 vezes, não seja ingênuo nem burro, mas eu acho que tem algumas coisas que estão extrapolando. Vou discutir. Vamos ser sinceros. Eu vou falar pra vocês a minha opinião, a opinião que eu tenho com amigos meus, tá? Que gostam de literatura, que estudam a literatura, que tá na área de letras, tá? Isso pode ser uma visão diferente de vocês. A gente que trabalha com a literatura, a gente que cursa letras, a gente evidentemente tem uma qualificação maior na hora que a gente está trabalhando com certos livros. O que acaba com que a gente deixe de consumir os livros contemporâneos, porque quase nunca me chama atenção. Para eu ler um livro contemporâneo, em geral, eu faço o quê? O escritor tem que estar morto, tem que estar perto de morrer, ou tem que ser amigo meu. Por quê? Como eu já espero que aquilo não vai me agradar, eu acabo nem dando chance, porque eu sei que é uma literatura previsível, é uma literatura panfletória, né? É uma literatura com lado político, que quer defender X e Y, e eu quero consumir literatura. Nós que somos o público especializado, nós não existimos para escritores, tá? O que existe para escritores é o que vende. Isso acontece, evidentemente, pelos problemas de que, às vezes, um escritor ele tem que custear a própria publicação de um livro, e esse livro tem que ter retorno. Então a gente que, por exemplo, poderia alavancar uma obra fazendo produções científicas, fazendo estudos em cima disso, a gente acaba se sentindo pouco provocado com essas obras que chegam às prateleiras. Outra coisa que me incomoda bastante é que eventos literários, tipo Bienal, essas coisas assim, que deveriam chamar a atenção, que deveriam provocar esse público leitor, acaba não tendo efetivamente um êxito. Embora eles vendam a ilusão de que existe um público leitor brasileiro, e de fato existe, né? Não vamos ser ingênuos também, né? E ignorar isso. O que eu quero dizer é que esse público leitor não é o público leitor que lê livros brasileiros contemporâneos. Não existe. Não existe. Raras exceções do maluco que saiu do Wattpad, do maluco que produzia não sei o que no Twitter. Raras exceções isso vai acontecer. Quem vai na Bienal normalmente não compra livros brasileiros. Só você olhar quais são os livros mais vendidos nas feiras bienais, que muitas vezes as próprias editoras, essas editoras grandes, acabam revelando. Colin Hoover, J.K. Rowling, Tolkien. Tolkien até vai, porque Tolkien é bom pra caramba. Mas o que eu quero chamar a atenção é: cadê? Cadê a literatura brasileira nessa lista, né? Quando tem, porque uma vez eu vi, a editora Rocco tinha publicado que A Hora da Estrela tinha vendido bem. E aí a gente tem a problemática dos escritores em si, desses escritores brasileiros, que não usam isso para promover a literatura, mas usam isso como vitrine pessoal, porque, de novo, eles precisam vender, eles precisam arcar ali com as contas. É super justificado, mas eu não consigo não enxergar o problema. As cifras, sabe, as grandes vendas que acontecem na Bienal, por exemplo, que dá uma falsa ilusão pra gente de que o mercado editorial brasileiro existe, é uma grande farsa. O que significa que, se a gente avaliar, por exemplo, esse mercado editorial a longo prazo, a gente vai ver que é simplesmente uma concentração de vendas para livros que já vendem bastante. Por exemplo, no Brasil mais antigo, existiam editoras médias, tá? Não eram editoras grandes, que financiavam livros de qualidade. Ainda existem essas editoras? De nome eu conheço uma, tá? Ela realmente acaba tendo um critério avaliativo e só publica grandes nomes. Pessoas que eu leio da contemporaneidade, que estão vivas, tá? E não estão perto de morrer,
Mas pessoas que eu leio falam, caramba, isso aqui é muito bom. E o resto das editoras pequenas e médias, na verdade, são gráficas, tá? Você paga para ter seu livro publicado. E aí você escolhe se quer um nome ou não. Isso acontece porque não tem gente financiando, tá? Uma coisa que vocês têm que entender, para uma arte existir, tem que haver financiamento. Eu vou dar um exemplo. Por que existem muitos cantores de sertanejo, tá? E por que existem poucos cantores de rock? Vou dar esse exemplo aqui. Eu nem gosto muito de rock assim, do rock brasileiro, mas só para dar esse exemplo. É porque falta público? Não exatamente, gente. O que acontece é o seguinte, porque tem público. Esse público existe. Existem rádios especializadas só para rock brasileiro. Isso ainda existe. Só que o ponto é, sertanejo tem financiamento do agronegócio. O rock tem financiamento de quem? A mesma coisa está acontecendo com a literatura. Quem que está financiando a literatura? Ninguém. O escritor que quer ser escritor tem que tirar do próprio bolso. Eu quero que vocês enxerguem duas coisas. Primeiro é que o público existe. Afinal, você tá aqui ouvindo eu falando sobre literatura. O segundo é que não tem financiamento. E no caso da literatura isso é tão alarmante porque o financiamento da literatura não tem nenhum retorno. Nunca vai ter. Então a gente tem dois problemas, que é, não existe mais o financiamento, esse público tá um pouco espalhado, a gente não se sente provocado em ler livros contemporâneos. Então o escritor contemporâneo brasileiro hoje, ele enfrenta uma série de barreiras. E para piorar, as livrarias físicas também só vão acabar vendendo livros mainstreams. Por sorte, hoje a gente tem a Amazon que tá ajudando a distribuir esses livros que seriam mais independentes. O principal problema para mim hoje da literatura é que é uma literatura panfletária, tá? A gente tem um discurso progressista de que a gente tem que escrever sobre coisas de ativismo social, sobre coisas ideológicas, para você quebrar o patriarcado, pipipi, popopó. Virou uma literatura panfletária, tá? Não tô nem aí se você escreve bem, mas eu quero que você fale das coisas que eu quero que você fale. Eu acho um problema a literatura ser ideológica? Eu acho um problema a literatura ser panfletária? Não, mas hoje é só isso. Veja as grandes premiações, Jabuti, Oceanos. Quem que tá ganhando? Quem que são os jurados? Vocês já juraram os jurados? Os jurados são muito fodas. Os caras são muito pica. Mas eles não são da área de literatura. Às vezes eles estão associados a uma área de ativismo, às vezes estão associados a uma área de militância. Os caras são fodas na área deles, tá ligado? Mas na literatura não. E aí você vai pegar os caras que são realmente bons, os escritores bons, sempre caem no semifinalista. Por quê? Porque você não tá falando o que eu quero que você fale. O que me pega é isso, porque a literatura que outrora era uma análise rica da sociedade, hoje virou apenas um discurso de ódio contra aquilo que eu não sou a favor. Então, se você agrada o sistema, você é muito positivo. Aí você fala, ai Juan, então o problema é só da esquerda? Não! Olha aí a direita, olha a literatura infantil. A literatura infantil tá sem gosto. Sabe por que tá sem gosto? Porque existem uns pais super protetores, conservadores, que não querem que os filhos sejam alienados pela cultura da esquerda, que faz com que essa literatura seja completamente subordinada. Fala pra mim, fala pra mim. De 2010 pra cá, quantos livros de literatura infantil brasileira você conhece? O que eu quero dizer é, enquanto a arte era para ser um espaço de reflexão, de contemplação estética, de desenvolvimento pessoal e artístico, se transformou num discurso político. A gente tem uma desvalorização com a educação, com a cultura, que sinceramente, a gente chega no cúmulo, assim, não existe público, não existe escritores, porque os escritores são obrigados a se subjugar aos desejos do público. As premiações não privilegiam a literatura, e sim o discurso. E aí vai ter um grupo conservador também que vai chegar e vai falar: a arte não pode ser política, Sturari. A arte tem que ser arte por arte. Desde quando, piroca? A arte é política, sim. Você escreve para pessoas, e quem escreve é uma pessoa. Só que também, só o discurso panfletário, que muitas vezes é vendido aí, como a boa literatura contemporânea brasileira, incomoda, cara. Incomoda demais. Como que a gente resolve isso? Cara, na prática não tem o que fazer, tá? Porque é um problema estrutural. Eu poderia simplesmente dar aquela solução do Enem, falando, cabe ao Ministério da Educação promover melhores maneiras educacionais para
promover o que seria um bom leitor, a literatura ideal, pipipopó, poderia falar isso. Vamos ser ingênuos. O problema da educação brasileira é muito mais sério. Mas, cara, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Se eu pudesse falar, a educação brasileira deveria mudar para fomentar o mercado editorial brasileiro, para produzir obras verdadeiramente artísticas, sem perder o discurso panfletário, muitas vezes, sem perder o discurso ideológico e tudo mais, que eu sei que é importante hoje, ninguém tá falando que não é, mas que só virou isso. De novo, olhem os finalistas e olhem os semifinalistas. Olhem quem escreveu poesia e quem escreveu um discurso panfletário. Mas eu tô falando com pessoas que são interessadas na literatura. Se você tá aqui, eu imagino que você gosta de literatura, né? E se você chegou até aqui, tá me ouvindo, não acabou pulando do barco porque eu defendi discurso X ou Y, eu acho que você tá muito mais no lado da literatura do que de algum espectro político, tá? O que é legal. Quando eu olho o público aqui no geral do canal, eu percebo que tem gente interessada em obras originais, que tem gente que tá interessada numa boa literatura, que tem gente que é órfã do que seria uma literatura brasileira contemporânea boa. Eu acho que a resposta tá aqui, por exemplo, no que eu encontrei fazendo esse canal. Eu nunca quis me aliar à editora, nunca quis me aliar a outros produtores de conteúdo, nem nada do tipo, porque o que eu produzo, eu quero que seja algo único, pessoal, nosso, tá? Eu quero que esse canal, ele cresça a ponto de que ele não possa ser mais ignorado. Esse é meu objetivo com esse canal. E eu tenho muita confiança nisso. O fato desse canal existir e o fato de que em algum momento, talvez, mas em algum momento, ele tem a chance de não ser mais ignorado, faz com que existam pessoas que não estão nem aí para lado político X ou Y, estão aí para literatura. Eu não estou defendendo a arte pela arte, gente, pelo amor de Deus. Quantos vídeos eu falei que a literatura é algo político? Quantos vídeos? Não estou discordando disso, mas eu só tô querendo dizer que hoje as pessoas não fazem literatura. É isso que eu quero dizer. Por isso que não provoca um leitor. Porque você não tá fazendo literatura. Ou às vezes você tá fazendo discurso panfletário, que é o que tá acontecendo com a literatura brasileira contemporânea clássica, tá? Que é essa literatura panfletária. Ou você tá fazendo livro pra vender. O que eu tô querendo dizer é, a partir do momento que a gente consegue não ser mais ignorado, faz com que a gente comece uma pequena revolução no mercado editorial. Existe público para isso. É por isso que aqui nesse canal a gente fala sobre a arte literária. Eu não falo de livros, eu falo de literatura. Quantas vezes eu falei de livro nesse canal? Quantas vezes eu falei, estou lendo o livro X e o vídeo vai ser uma análise desse livro X? Quantas vezes eu fiz isso? Eu falo de literatura. Tem gente que se interessa por isso. Se a gente tem compromisso com a arte literária, a gente pode trazer um sentimento mais humano, sincero e real do que é a literatura. Então como que a gente vai resolver isso? Não existe uma solução prática, tá? Não tem o que fazer. Espectros políticos defendem lado X, lado Y, e a gente tem essa briga sucateada, né? Em que a literatura virou mais um mecanismo panfletório do que propriamente literatura em si. Mas o fato da gente simplesmente existir, a gente consegue retransformar a literatura. Mesmo que minimamente. Mas a gente pode. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos. Eu tô fazendo também monitoria no Instagram, então se você tiver algum livro e queira algumas opiniões, lá a gente discute valor. E é isso.